Oi, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Meu nome é Diva Fernandes e eu vou aqui trazer umas novidades para vocês que eu descobri. Hoje eu vou contar exatamente 8 curiosidades de Portugal. Umas vocês devem saber, outras eu acho que não. Vamos lá. A primeira, o primeiro item desses detalhes assim de Portugal que eu quero contar para vocês. A língua, o português, que é o idioma oficial de Portugal e o oficial do Brasil, é o idioma oficial de 9 países. 9. Olha aqui, eu tenho aqui, ó. É de Portugal, do Brasil, de Cabo Verde, de Angola, de Guiné-Bissau, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Guiné Equatorial. Sabe lá no Sudeste Asiático? Também. Timor-Leste. Sudeste é de... Portugal, a língua portuguesa é uma língua muito difícil de falar, é verdade, isso é verdade. É uma língua dificílima de se falar e poucos países se arriscaram a adotar essa como uma língua oficial. Ela é uma língua muito falada e parece que é a 4ª língua mais falada no mundo por causa do Brasil, porque a população do Brasil é muito grande. E a língua portuguesa no Brasil, ela é homogênea. Tem países aqui na Europa, países pequenininhos, que têm 4 línguas oficiais. Sério, a Suíça, por exemplo, tem um país que é a Suíça, só que a Suíça é dividida em Suíça italiana, que fala italiano, Suíça alemã, que fala alemão, Suíça francesa, que fala francês, e tem uma outra parte da Suíça que eu não me lembro que fala. Mas isso acontece muito em muitos países aqui da Europa. Então, a gente imaginar o tamanho do Brasil e que o Brasil fala uma língua somente, que é o português, é de tirar o chapéu, né? Essa é a primeira curiosidade. Vamos lá. Vamos para a segunda curiosidade, que também eu acho que você sabe, tá? Que em 1 de novembro de 1755, teve uma celebração aqui religiosa do Dia de Todos os Santos, exatamente nesse dia. Gente, Lisboa foi abalada por um terremoto que quase destruiu a cidade. Destruiu muito a cidade. Tem muita escrita da época que contam que o terremoto durou entre 3 e 6 minutos, mas que criou uma fissura de 5 metros de largura no centro da cidade. Imagina 5 metros de fissura. Eu tô aqui e tu tá ali. 5 metros. É muita coisa. Bom, 40 minutos depois desse terremoto, um tsunami. O tsunami engoliu a zona portuária e a Baixa, continuando a subir pelo Rio Tejo. O tsunami foi terrível, tá? Este evento foi tão rápido assim, o tsunami veio tão em seguida do terremoto, que as pessoas a cavalo tiveram de galopar o mais rápido possível para não serem arrastadas pelo tsunami. Então, tipo, elas viram a água vindo e tiveram que tocar a cavalo para não serem arrastadas pelo tsunami. Depois seguiram-se mais 2 ondas. Esse tsunami foi terrível. Para agravar essa situação do terremoto do tsunami, as velas que tinham sido acesas por toda a cidade nas casas, claro, teve terremoto, ficou aquele breu, as pessoas acenderam velas, né? E principalmente nas igrejas, porque era o dia de Todos os Santos, tinha muita vela acesa nas igrejas, e aqui você sabe que tem muita igreja. Elas foram derrubadas com terremoto. Quando teve terremoto, as velas, pum, caíram. E as pessoas foram tentar se proteger.
À medida que o tsunami recuava, a cidade começou o quê? A arder em chamas. Tá bom? O que mais? Então, perto de 85% dos edifícios de Lisboa foram totalmente destruídos. Primeiro terremoto que abriu uma fissura de 5 metros. Nesse momento, as velas começaram a cair, depois teve o tsunami apagou as velas. É claro que não, né? O tsunami ele pega um caminho e vai. E depois as velas que caíram, porque era dia de Todos os Santos, as igrejas estavam com muitas velas. E aqui, se a gente for dar uma volta aqui em Lisboa, vocês vão ver que as igrejas elas costumam realmente ficarem mais altas, assim. As velas caíram e prenderam fogo. Então, tudo isso aconteceu assim, em 1 hora, eu acho, em toda a cidade de Lisboa. Foi um terror, tá? Então, isso aqui levou décadas para eles conseguirem reconstruir Lisboa. Essa curiosidade você já deve saber. Agora, eu venho aqui com outra curiosidade. A livraria mais antiga do mundo está em Lisboa. Sabia? Pois é. O pessoal fala muito da livraria Lelo, né? Que a livraria Lelo é aquela livraria muito bonita que fica no Porto, que tem aqueles detalhes que é óbvio que quem escreveu o Harry Potter, muitos se valeu por aquelas imagens que ela viu. É incrível como é parecida. E tem outros lugares que a gente visita aqui em Portugal, quando a gente vai na universidade, por exemplo, e que a gente vê a roupa dos estudantes, que tu percebe claramente que aquilo influenciou os detalhes do Harry Potter, da saga Harry Potter. Mas a livraria mais antiga do mundo não é a Lelo. A livraria mais antiga do mundo é a Bertrand. É a Bertrand. E a Bertrand existe até hoje, existe em shoppings, existe em vários locais. A gente visita, a gente compra livros lá. É uma livraria hipermoderna. E ela, gente, ela foi criada em 1775. Então, é uma livraria, se vocês vierem a Portugal, por favor, visitem. É uma livraria maravilhosa. Vamos lá. Vamos ver. Ah, outra coisa muito interessante. A origem da tempura japonesa é atribuída a comerciantes portugueses. A tempura, o que é a tempura? A tempura são os pedaços de vegetais e mariscos fritos e panados, que é uma das delícias gastronômicas associadas à cozinha japonesa, tá? Isso é muito associado à cozinha japonesa. Só que a gente encontra muito isso aqui em Portugal, que é vegetais com esses mariscos, vegetais com marisco frito. Gente, isso é uma delícia aqui em Portugal, eles fazem muito bem, é muito gostoso. Até quando eu tiver um prato aqui, dessa forma eu vou filmar e vou mandar para vocês. Então diz que essa verdade trazida por comerciantes e missionários portugueses no século XVI. A fritura foi uma das principais formas de cozinhar peixe em Portugal e Espanha durante centenas de anos. Eles só fritavam tudo que viam pela frente em termos de peixe, tá? Com receitas de peixe frito em massa de ovo e surgiram em livros de receitas árabes e espanhóis já no século XIII. Obviamente a tempura, que se tornou um produto de consumo básico. Então a gente sempre quando morava no Brasil, sempre atribuía a tempura aos japoneses, né? Porque vem aqueles mariscos, né? Os legumes, tudo. Mas não, a origem é portuguesa. E inclusive aqui, isso faz parte da gastronomia portuguesa, assim, demais. Se come muita tempura aqui. Aqui também tem uma coisa, outra curiosidade bem legal, que os primeiros pastéis portugueses foram criados supostamente no século XIII, gente, imagina, por monges
No século XIII foram criados pastéis deliciosos. Eu amo pastel. Os pastéis de nata são a sobremesa favorita de Portugal. E tem sido assim desde o século XIII. Então, pastel de nata já é uma delícia há muito tempo. Pois, segundo consta, foram criados por monges no Mosteiro dos Jerônimos. A gente tem aqui o Mosteiro dos Jerônimos, vou levar vocês lá. Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa. Aparentemente, os monges tinham se estabelecido em França quando se inspiraram na deliciosa pastelaria disponível, que lá na França, a pastelaria ela é bem ampla, enfim, eles fabricam muitas coisas à base de pastel. Precisavam de encontrar uma forma de utilizar as gemas dos ovos que sobravam quando as separavam das claras para obter a goma para a roupa. Por isso que melhor forma do que fazer pastéis de nata. Então, aí aqui a gente junta duas peculiaridades, tá? A primeira peculiaridade foi aquela questão dos ovos moles, que eu já até apresentei aqui para vocês, com essa mesma dinâmica. Precisavam da clara do ovo para fazer goma, para fazer a goma dos fardamentos, dos soldados, sobrava a gema, né? No início, colocava as gemas fora. Ficaram com pena, isso foram freiras. Aí as freiras aprenderam a fazer doce com as gemas e com a massa da hóstia, que se fazia a hóstia nas igrejas, elas criaram um invólucro para cercar aquele doce de gema. Eu já até apresentei, vou colocar o card aqui para vocês. É muito gostoso. E nessa ocasião aqui, aconteceu a mesma coisa. Tá? Esses monges passaram pela mesma situação. Eles precisavam engomar suas roupas. Eles precisavam engomar as roupas e engomavam como? Com a clara dos ovos. O que sobrava? As gemas. Então, por que não? Eles juntaram a pastelaria francesa com as gemas e criaram o pastel de nata. Tá entendendo a situação? Como é que é? Após a Revolução Liberal de 1820, o mosteiro estava em risco de encerrar. E como tal, os monges começaram a vender esses pastéis que eles já faziam de nata, a uma refinaria de açúcar nas redondezas. Em 1834, o mosteiro acabou por fechar e a receita foi vendida à referida refinaria de açúcar. 3 anos depois, os donos da refinaria abriram a fábrica de pastéis de nata de Belém. Aí eles deixaram de fabricar açúcar e abriram uma pastelaria de nata lá em Belém. Por isso que a gente diz, em toda Portugal é pastel de nata, em Belém é pastel de Belém, que continua a funcionar até hoje e é gerida pelos descendentes dos donos originais. Por isso, se estiver por perto, não perca a oportunidade de provar 1 ou 2 ou 5, alguns, dos famosos pastéis polvilhados com canela antes de ir embora, que é uma delícia o pastel de nata. Quando a gente põe uma canelinha em cima, fica top. Gente, eu tenho uma outra novidade, uma outra curiosidade para vocês. Portugal tornou-se o 6º país da Europa a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010. Então, vejam só, é um país extremamente católico, mas eu sempre digo que aqui a gente se sente num país muito livre, muito liberal. E é realmente, aqui é assim. Então, felizmente, né? Portugal evoluiu bastante desde o tempo em que o homossexualismo era proibido e punível com pena de prisão durante o regime fascista do Estado Novo.
né? Porque no Estado Novo isso era extremamente proibido. Aqui eles falam em prisão, mas arrisca. Normalmente, quem era homossexual no Estado Novo, no tempo da ditadura aqui em Portugal, era sim levado à morte. Isso a gente sabe de muitos casos aqui, a gente fica sabendo disso. Então, quando Portugal legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010, deu-se um grande passo a favor dos direitos LGBT. Um ano depois, a lei entrou em vigor com a realização em Portugal de cerca de 380 casamentos entre pessoas do mesmo sexo e este número continuou a aumentar rapidamente desde então. Portugal foi o 6º país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e está atualmente em 10º lugar num total de 49 países em todo o mundo. Pensa, em 10º lugar entre 49 países em todo o mundo pela sua posição no que se refere aos direitos humanos. LGBT nas classificações dos países arco-íris da ILGA Europe. Legal, né? Muito, muito, muito bacana, tá? E também tem uma outra questão aqui, que é um outro item, um outro dado assim que se faz muito presente aqui, é que o português, ele dá muita importância para o seu gênero musical. Então, eu sempre diz, olha, Portugal tem o seu gênero, o seu próprio gênero musical. É aceito todas as músicas, se ouve tudo aqui, mas Portugal tem seu gênero musical. E esse gênero musical aqui de Portugal, ele não sofre nenhuma modificação. Ele permanece o mesmo desde que surgiu, que é o fado, o famoso fado. Então, o fado é um tipo de canto português que remonta à década de 1820 e pode ser apreciado frequentemente em bares, cafés e restaurantes. Eu já várias vezes passei na frente de um restaurante, de um café, ouvi aquele fado assim, tive que entrar ou parar até na porta do restaurante só para ficar ouvindo. É muito gostoso de ouvir. Geralmente, e é considerado patrimônio imaterial pela Unesco. Gente, eu falei muito, trouxe aqui esses 8 itens assim culturais em relação a Portugal. Alguns eu tenho certeza que vocês já sabem, outros talvez não, mas é bem gostoso assim a gente apreciar a cultura do país que a gente vive. Como eu adoro apreciar a cultura do Brasil. Tá bom? Por hoje era isso. Beijos e até a próxima.